Então tá. Então eu queria começar agradecendo imensamente ao professor Isaac Pechansky por estar aqui conosco num sábado de manhã. É uma honra para o CELG, para o CELGcast ter a sua presença aqui. A gente fica muito feliz, a gente fica até emocionado de estar aqui conversando, tendo essa oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigada. Olha, o prazer é meu. O CELG é uma relação de amor que eu tenho. Eu fui um dos fundadores do CELG na década de 60. De modo que, para mim, é um prazer conversar com vocês e a gente poder dialogar sobre alguns assuntos interessantes, sobre um assunto que sempre me interessou, e a supervisão. Sim. Tanto sob o ponto de vista da psicanálise, como sob o ponto de vista da psicoterapia. Claro. Como vocês sabem, diga, sim, eu vou dizer só o seguinte. Claro, claro. Vocês sabem, toda a inspiração da supervisão vem da psicanálise. Foi através da psicanálise que se instituiu a supervisão, que é um dos pilares fundamentais da formação de qualquer psicanalista. É a análise pessoal, os seminários e a supervisão. O tripé. É o tripé, exatamente. É o tripé fundamental na formação de qualquer terapeuta, partindo do pressuposto de que todo terapeuta tem a sua análise pessoal também em ação, ou no passado, ou no presente. E já que o senhor falou um pouquinho da sua história com o CELG, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre como foi a sua trajetória na psiquiatria, depois na psicanálise, como que foi essa história de ter fundado o CELG. Muito bem. Bom, eu me formei na Faculdade de Medicina da URGS, em 1957, e comecei como clínico geral, mas sempre com uma parte do meu interesse na psiquiatria. Cheguei a fazer um estágio no Hospital São Pedro, e aí, em 58, ingressei no curso de formação de psicoterapeutas de orientação analítica no próprio departamento de psiquiatria e medicina legal, com o professor Davi Zimmermann e Paulo Guedes, que foram os fundadores do curso. E me formei em 1960 nesse curso, e de imediato iniciei minha formação psicanalítica ingressando na SPPA, é a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, filiada à Associação Psicanalítica Internacional. Nós éramos os únicos aqui no Sul naquela época. Então, iniciei como candidato, depois de ter me formado como psicoterapeuta, e fiz toda a minha formação psicanalítica nessa sociedade, evoluindo desde candidato até a presidência da sociedade, onde me candidatei a ser candidato a analista de data, que me formei também na sociedade. Comecei como candidato, aspirante e depois analista de data. E vocês podem entender que nesse percurso todo eu tive muitos candidatos à formação psicanalítica e muitos candidatos à supervisão. De modo que eu, por força de ofício, eu aprendi muito como candidato e como supervisor. De modo que eu tenho, nessa bagagem histórica, esse currículo, vamos dizer assim. Nunca saí de Porto Alegre. Toda a minha atividade profissional foi feita em Porto Alegre. Embora tenha tido convites para participar fora de Porto Alegre, na Associação Psicanalítica Internacional, mas eu confesso a vocês que eu nunca me propus a isso. Sempre me radiquei em Porto Alegre, aqui fiz meus estudos, minha formação, até me aposentar. Ao lado dessa formação psicanalítica, fiz concurso para
psiquiatra do Hospital São Pedro, onde fui psiquiatra por 25 anos. E eu costumo dizer que, mesmo assim, consegui sair do hospital. Foram 25 anos até me aposentar. Sim. Continuei como professor do departamento de psiquiatria até me aposentar também. Uhum. Hoje estou aposentado, mas não inativo. Depois que eu me aposentei no Hospital São Pedro, nunca trabalhei tanto, porque me integrei na sociedade psicanalítica, na minha formação, nos meus estudos e em toda a evolução que eu tive dentro da sociedade. E lá também estou aposentado, vamos dizer assim. Depois de ter participado desses anos todos, me dei o direito de ficar assim, por exemplo, conversando com vocês. Uhum. Mas não tenho mais atividade ativa na sociedade psicanalítica. Sim. E aqui estou, à disposição Uhum. de vocês. De modo que eu tive uma formação básica na nossa faculdade, no nosso instituto, tanto como psicoterapeuta e como psicanalista. E assim E cheguei hoje onde... ainda trabalha? Ainda está trabalhando? Ainda estou. Confesso para vocês que bem pouquinho, Uhum. mas continuo trabalhando. Algumas pessoas ainda me telefonam, não sei se por consideração ou por necessidade. Está trabalhando o suficiente hoje. Sim, trabalho em casa, eu não vou mais ao meu consultório, eu estou com um consultório ativo ainda, mas Uhum. não tenho ido lá. Tenho Uhum. permanecido em casa e aqui fico Lívia, não sei se tendo me alguns permite. telefones. Perdão? Claro. Desculpa, fazer uma pergunta, professor. O senhor comentou da sua atividade como docente e como psiquiatra do Hospital Psiquiátrico São Pedro. É isso? Foram Sim. as duas atividades em conjunto? Durante toda a vida, o senhor trabalhou como docente da Faculdade de Medicina da URGS e psiquiatra. Sim. Acontece que, naquela época, o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal era localizado no Hospital São Pedro. Nós exercíamos as nossas atividades didáticas no próprio hospital, onde eu exercia o papel de psiquiatra e de professor do departamento. Depois, nos transferimos para o Hospital de Clínicas. Quer dizer, então, sempre teve muito em contato com a psiquiatria clínica junto com a psicanálise, as duas coisas em paralelo. Exatamente. De que modo que o senhor entende que essas duas atividades se correlacionaram? Como que a atividade na psiquiatria afetou a atividade na psicanálise e vice-versa? Como foi essa combinação? Aham. O professor está mostrando, eu vou dizer porque como tem pessoas que só nos escutam, não nos enxergam, o professor nos mostrou agora, então, um livro cujo título é Da Psiquiatria à Psicanálise. Isso. Uhum. Aqui está contido todos os meus trabalhos que eu escrevi, publiquei, apresentei em jornadas, apresentei em congressos, está tudo aqui. Mandei fazer esse caderno, mas nunca publiquei. Talvez não publique mesmo, não sei, mas está tudo aqui. Inclusive, tem um trabalho aqui sobre supervisão. Sim. Que, na verdade, relendo esse trabalho hoje, ele contém praticamente as perguntas que vocês me formularam. Sim. Interessante isso. Muito. Então, vamos falar... Gostei muito das perguntas que vocês formularam. Que bom. E nesse trabalho eu encontrei muita confluência de ideias entre as perguntas e o que eu escrevi.
Então, entrando então no nosso assunto, então, da nossa conversa, que a gente, o professor nos sugeriu conversar sobre supervisão, que é um tema importantíssimo. Muito. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre a importância da supervisão na formação dos psicoterapeutas e dos psicanalistas. Não se pode convencer a formação de um psiquiatra, de um psicoterapeuta e de um psicanalista sem supervisão. Uhum. Não é possível desenvolver essa atividade sem passar pela experiência da supervisão. Uhum. Porque a supervisão é um procedimento de ensino e aprendizado. Uhum. Dentro do contexto da própria formação. Sim. Ela envolve aspectos teóricos e, fundamentalmente, técnicos. Uhum. Uhum. É uma das perguntas que vocês me fizeram. Sim. Envolve as duas. Sim. O olhar do supervisor tem que estar sempre voltado para esses dois aspectos, tanto teóricos como técnicos. Fundamentalmente técnicos, porque é um contato pessoal, Uhum. de avaliação do trabalho feito pelo candidato. Uhum. Falando em candidato, deixa eu contar para vocês a minha primeira experiência como supervisionado. Sim. Lá nos primórdios da minha formação psicanalítica. Procurei, naquela época, o professor Celestino Prunes, analista didata da SPPA e catedrático da cadeira de Medicina Legal. Uhum. Um excelente professor. Uhum. Então, tive o primeiro contato com ele para acertar os horários, os honorários e tudo mais. E ele me disse assim, olha, Pechanski, tu vais iniciar a tua primeira supervisão, tu vais te haver com 3 pessoas. Uhum. Eu fiquei um pouco preocupado, pensei que era só com ele. E ele me disse, primeiro com o teu paciente, Uhum. segundo comigo, que represento o instituto ao qual tu pertences. Sim. E terceiro com o teu analista, Uhum. onde tu vai ter que prestar contas da tua questão pessoal. Claro. De modo que entrei tranquilo e saí menos tranquilo da reunião. Eu tinha que prestar contas a 3. Sim. Mas nunca me esqueci desse ensinamento em poucas palavras que o professor Celestino me fez. Sim. É uma verdade. Todo supervisionado tem que saber, primeiro com o seu paciente, Uhum. por quem ele é o responsável. Segundo, com o seu supervisor, que representa uma instituição a quem o supervisor está vinculado e o próprio candidato. Uhum. E terceiro, ao próprio analista, que vai tratar das suas questões pessoais. Uhum. Eu acho, nem sempre isso acontece, eu acho que todo terapeuta seria bom ter a sua análise pessoal. Claro. Eu acho que é importante, porque ele vai lidar com questões realmente importantes de conflitos, problemas, vicissitudes e tudo mais. Seria bom que ele mesmo passasse pela experiência de ser analisado. Claro. E falando sobre essa questão justamente da interface com o tratamento pessoal, como é que isso se dá na supervisão? Quando o supervisor está lá com o seu supervisionando e começam a surgir aspectos ou questões do caso que estão relacionadas às questões pessoais do analista que está sendo supervisionado. Como é que o supervisor conduz? Boa pergunta. Bom, inicia-se uma nova relação. Uhum. Cria-se um novo setting que nada tem a ver com o setting terapêutico. Sim.
Supervisão não é terapia. Isso tem que ficar muito bem claro. Supervisão é um processo de ensino e aprendizado a que um candidato se submete regularmente, com dias e horas marcados. Recomendável que traga seu material por escrito. Isso é fundamental. Nós sabemos que o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, com o tempo, adquire uma certa memória específica, que ele é capaz de reproduzir horas depois toda uma sessão. E seria bom que isso fosse feito por escrito para apresentar ao seu supervisor. Então, inicia-se uma supervisão. Evidentemente que o supervisor tem que se informar, direta ou indiretamente, da capacitação do supervisionado, da sua formação pessoal, dos seus interesses pessoais, do seu caráter, das suas disposições para a tarefa terapêutica, porque ao longo da supervisão vão surgir questões que dizem respeito a uma dupla muito conhecida nossa, que se chama transferência e contra-transferência. Vocês sabem muito bem que é inevitável a contra-transferência. O terapeuta tem sentimentos, ele não é um ser inanimado e que pode ser provocado pelo seu paciente. Pena, interesse intelectual, raiva. É curioso eu dizer isso. Eu sempre tenho dito entre meus colegas, aquele analista que me disser que nunca teve raiva de um paciente está mentindo. Claro que essa raiva precisa ser entendida, porque o analista tem que ter essa capacidade de entender as suas próprias reações contra-transferenciais. E isso é um processo ativo no processo de supervisão. O candidato vai entrar em contato com uma pessoa que ele nunca viu, não conhece, não é seu familiar, e vai lhe despertar sentimentos também. Quando isso interfere no andamento do tratamento, é tarefa do supervisor chamar a atenção. E, se possível e necessário, indicá-lo a um tratamento. Porque vocês podem entender que um terapeuta é um ser humano, sente, reage, se estimula, tem desejos, tem contrariedades, é um ser, como qualquer um outro, e que pode responder no processo terapêutico. Quando isso se torna muito vivo, é tarefa do supervisor adverti-lo. Algo não está ocorrendo bem contigo. Sim. Porque tu estás tendo reações que interferem no bom andamento do tratamento. Porque nós temos 3 pessoas aqui: supervisor, terapeuta e paciente. Seremos 3. E o supervisor tem que estar constantemente atento para o que está se passando no setting terapêutico. E claro, há extremos. Sim. Infelizmente, existem extremos. Vocês já que a coisa não vai bem. Que a coisa não vai bem. Por um motivo ou outro, e alguns motivos são conhecidos. A paciente ou o paciente tenta seduzir o terapeuta.
Infelizmente, a nossa história tem revelado que o terapeuta é seduzido. E aí? O que vamos fazer? O melhor a fazer é interromper a supervisão. No momento que se cria esse clima de sedutor e seduzido, isso tem que interferir no processo de ensino. Tem que interferir. Se o terapeuta se capacitar a reconhecer que está sendo envolvido em demasia pelo seu paciente, ou ele trata isso na sua análise pessoal, o que é mais do que recomendável, ou interrompe a supervisão. Pode acontecer. Outra coisa pode acontecer. O terapeuta não simpatiza com o supervisionado, pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. E aí? O que fazer? Não é incomum que a mudança de supervisor. O supervisionado, advertido dessa situação, interrompe a sua supervisão e escolhe outro. Porque você sabe, né? A supervisão é a escolha do supervisionando. O supervisionando é que escolhe o supervisor. Por que ele escolhe A, B ou C? Por simpatia, por ouvir falar, por reconhecer qualidades do supervisor, ou por outros fatores nem sempre conscientes. Então, se cria uma relação de ensino-aprendizado que tem que ser controlado pelo supervisor. Não é tão incomum assim, não é frequente, mas não é tão incomum que a supervisão tenha que ser interrompida. Por talvez uma incompatibilidade, assim, de... Exatamente. Exatamente. Às vezes, eu conheço situações em que o próprio supervisando se dá conta disso e ele solicita uma nova supervisão, com um outro supervisor. Então, vocês estão percebendo que o processo é um processo complexo, envolvente, que requer experiência. O supervisor, ele próprio, deve ter passado por ele candidato à supervisão, para ter adquirido essa própria experiência, agora como supervisor. Vocês sabem que existe um curso que o Celdo promove, do qual eu participei desde o início, não estou participando mais, que é um curso de supervisão para psicoterapia de orientação analítica. Participei desse curso desde o início. E, para mim, coube fazer um seminário sobre avaliação do supervisor, avaliação do supervisionado e avaliação da supervisão. Dei durante vários anos esse mesmo tema. Professor, eu tive o prazer de ser sua aluna nesse curso. Ah, sim. Isso. E agora, enquanto o senhor estava falando, eu fiquei pensando na minha experiência como supervisora da residência, e aonde eles não escolhem a gente. O que o senhor acha disso? É uma dupla que se forma sem... Por indicação Isso. Na sociedade psicanalística, quem escolhe é o supervisionando. Entre os didatas da sociedade, o supervisionando tem a liberdade de escolher o seu supervisor. Isso aconteceu comigo, com todos os meus colegas. Eu fiz 2 supervisões, de no mínimo 100 horas cada supervisão. Uma com o professor Celestino Prunes e outra com o professor Davi Zimmermann, que foi o fundador do curso de especialização.
junto com Paulo Guedes. Então, o candidato tem essa liberdade de escolher. E o que leva ele a escolher o supervisor A ou o supervisor B? Eu já falei, por vários motivos. Por conhecê-lo pessoalmente, saber das suas atividades, por simpatia, às vezes até por fatores nem sempre tão conscientes assim. Mas escolhe. E, via de regra, a escolha dá certo. Raramente acontece, embora aconteça, a mudança. Mas o próprio candidato escolhe o seu supervisor. Na residência, a escolha é feita pela direção da residência. E explicar o motivo disso? Não, na verdade, é que muitos ainda não se conhecem, né? Sim. Então, na verdade, minha pergunta foi mais no sentido de pensar o quanto isso influi até na forma da supervisão. São dois indivíduos que não se conhecem, não sabem nada certo. A seu respeito, né? Mas ao longo do processo ficam se conhecendo. Sem dúvida. Ficam se conhecendo. E é bom que se conheçam. Porque a supervisão, como eu disse no início, não é tratamento. É uma relação de ensino e aprendizado. E é bom que se crie um clima de tolerância, compreensão, capacidade de suportar frustrações, que ocorrem em todo o trabalho terapêutico. E falando nesse clima da dupla entre supervisionando e supervisor, como que o supervisor pode, como ele deve conduzir uma situação em que ele passa a discordar da condução do caso pelo terapeuta, ou quando ele até percebe ou entende que o terapeuta não tem a condição técnica, teórica de conduzir aquele caso? Como que o supervisor pode abordar essas questões? Francamente. Uhum. Francamente. Apontar para ele, olha, está havendo uma deficiência aqui, Sim. aqui. Seria bom que tu revisasse os teus conhecimentos psicoterapêuticos. Uhum. Seria bom tu analisar com o teu analista por que de tal ou qual dificuldade. Porque não esqueço sempre, não esqueço nunca. Supervisão é uma relação a três: terapeuta, supervisor e analista. Há sempre o recurso de recorrer ao seu próprio analista para verificar o que está se passando, que o processo não anda. Claro. Pode ser tanto uma deficiência mais teórico-técnica, quanto uma questão pessoal que tem que ser reportada à análise pessoal do terapeuta. Olha, vocês têm que entender o seguinte: o QI das pessoas varia de indivíduo para indivíduo. Tem uns mais capacitados do que outros. Eu já tive uma experiência desagradável, duas, desagradável, de recomendar ao supervisionando que abandonasse a profissão. Veja vocês a que ponto chegou o problema. A que ponto chegou de eu dizer, olha, tu te dá conta, talvez seja melhor te desenvolver numa clínica geral, numa especialidade de outra, mas para a psiquiatria está havendo problemas contigo. Não é importante. É importante o senhor mencionar isso, né? Porque a gente fica com uma... eu gostei achei muito bom poder dizer que tem que ser franco, né? E tem que poder... E às vezes chega ao extremo de ter que conversar com a pessoa sobre qual é a capacidade dela continuar nesse lugar. Se tu achar que o teu supervisionando está com problemas, encaminha ele à sua própria análise
Recomendo que ele reexamine na sua própria análise o problema que está existindo, ou até o extremo. Aí já volto no extremo. Dizer, olha, realmente há uma dificuldade na tua escolha. Isso não é comum, não é comum. Sim. Mas se nós fizermos um levantamento de todos os candidatos, evidentemente nós vamos encontrar diferenças. Uns mais capacitados do que outros. É natural isso. E talvez até tolerar os menos capacitados também, né? Faz parte. Sem dúvida, sem dúvida. O mesmo interesse que tu desperta um que tem o brilho da sua capacidade, aquele que é menos brilhante. É claro que o que tem mais capacidade mais te estimula como supervisor. Mas, atenção, não vamos deixar de lado o outro que tem menos capacidade. Os mesmos princípios que regem a tua condição de supervisor para um bem capacitado devem ser os mesmos que regem aqueles que são menos capacitados. Claro, é natural que um terá melhor aproveitamento que o outro. Que um terá melhor aproveitamento que o outro. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, vou ler uma frase aqui do texto esse que eu escrevi. A supervisão, o trabalho foi psicanalítico. A supervisão psicanalítica, antes de mais nada, é uma relação de ensino-aprendizagem. Como qualquer relação bipessoal, pode despertar sentimentos, tanto no supervisionando quanto no supervisor. Porque é querer demais exigir que o supervisor seja uma pessoa fria, indiferente, preocupado só em ensinar, deixando no segundo plano a pessoa do supervisionando, que é uma pessoa que sente, que reage, que se estimula, que se entusiasma. Então, o supervisor tem uma tarefa importante. Ele está ensinando. Ele não está ensinando técnica. Ele está aplicando a técnica. A técnica ele vai aprender nos seminários. A teoria ele vai aprender nos seminários. Não adianta o supervisor querer dar uma aula de como Freud desenvolveu o seu trabalho. Não adianta. Deixa isso para os seminários teóricos, clínicos, que ele vai ter. O supervisor tem que ter outra tarefa. Habilitar o seu candidato a poder trabalhar bem com o seu paciente. Como? Corrigindo, elogiando. Por que não? Muito bem. Foi boa a tua interpretação. Foi boa a tua capacidade de apreender o que teu paciente está te contando. Estimular também. Por que não? Claro. O supervisor não é um crítico. O supervisor não é um crítico. Ele é uma pessoa mais habilitada que está ali acompanhando o seu candidato a poder tratar bem o seu paciente. Através dos seus ensinamentos, através das suas correções, através dos seus aconselhamentos. Não é tão raro o supervisor dizer: insiste um pouco mais neste assunto, verifica um pouco mais o passado do teu paciente. E aí temos uma outra questão.
você sabe que a psicoterapia de orientação analítica tem um certo nível de profundidade, que não chega a ser o nível de profundidade da psicanálise, propriamente dita. Tem todo um invólucro, digamos assim, de questões que revira a história do paciente, revira, põe a descoberta. Na psicoterapia de orientação analítica, isso é feito, mas numa medida exata. E vocês conhecem a psicoterapia focal, uma pessoa vem para tratar exclusivamente, e tu diagnostica isso, uma situação atual, precisa, diagnosticável, perfeitamente confortável, conformada num foco. Trata o foco, resolve o foco, alta. Já a psicoterapia de orientação dinâmica, ela é mais pretensiosa. Ela vai além. Ela se interessa por algum nível de transferência. Não quer dizer que tem que ser necessariamente interpretado na transferência, mas detectar. Deixa isso para a tarefa do analista, não do psicoterapeuta que está em formação. Claro. Neuza, tu quer perguntar alguma coisa? Não, eu fiquei pensando, professora, retomando o clima todo da supervisão de psicoterapia de orientação analítica e o foco e a estrutura acaba sendo um pouco diferente da supervisão de quem está fazendo a formação psicanalítica. Sem Todos dúvida. esses elementos, né, acabam influindo Sim. Sim. Na forma como a gente conduz a supervisão. Então, Não, nem tudo, a gente não consegue aplicar todos os conhecimentos, vamos dizer assim, para o contexto da psicoterapia psicodinâmica. Na supervisão psicanalítica, o foco maior é a transferência. Melhor dizendo, transferência contra transferência. Vocês sabem que a contra-transferência tem que ser utilizada como fator terapêutico. Se um paciente diz que está com raiva de ti para um analista, o analista reage no sentido de entender por quê. E não responder com raiva. Então, essa relação transferência contra transferência tem que ser o foco constante de uma supervisão psicanalítica. De uma supervisão de psicoterapia, esse foco, vamos dizer assim, não desaparece, mas ele se dilui. Não tem que ser o foco fundamental. É importante tu conhecer, na supervisão de psicoterapia de orientação analítica, a situação atual do paciente. Na análise, te interessa muito a atual e a passada. Eu costumo dizer, quando um paciente só te fala no dia de hoje e de ontem, hoje me aconteceu isso, tu tem que ficar atento, ele está te ocultando alguma coisa do passado. E fala que hoje o que aconteceu, no trabalho, no serviço, em casa, com a mulher, com os filhos, com os amigos, é hoje. Fica atento. Ele está te ocultando algo do seu passado. A recíproca é verdadeira. Quando o paciente só se refere ao seu passado, eu quero saber o que aconteceu hoje em casa. O que aconteceu hoje no teu trabalho. Então, nós temos que estar atentos, tanto no essa dualidade de posicionamento do teu paciente. Claro que o foco da psicanálise busca se aprofundar, ver que relações existem entre os objetos da sua infância com a relação transferencial.
essa profundidade não é tão necessária na psicoterapia. Não é que ela não seja útil, mas não necessária. Na psicanálise é necessária. E aí tu já vê uma diferença, Neuza. Sim, sem dúvida. Uma colocação e a outra. O foco fundamental exercido pelo supervisor. Se é um paciente em análise ou é um paciente em psicoterapia. Sem dúvida. Sem dúvida. Tu não pode impedir que se instale transferência. Porque, veja bem, o terapeuta é o depositário de todas as angústias, de todos os sentimentos, de todos os desejos, de todas as frustrações do seu paciente. Isso cria um vínculo de toda ordem, de toda ordem. Vai da indiferença à paixão. Olha bem, vai da indiferença à paixão. Então, vocês veem a geografia, se por assim dizer, do processo. O terapeuta tem que estar atento quando intervir e aonde intervir. Isso é tarefa do supervisor. Outra coisa, eu cito aqui no trabalho. Acontece, às vezes, o seguinte, Neuza, Lívia, que o supervisor passa a se interessar pelo paciente. A Neuza está rindo. Estou rindo porque eu me lembrei de uma coisa que o senhor me disse no curso. Sim. Que a gente nunca pode... Nesse sentido. Nesse sentido. Aí começa a induzir interpretações que ele faria, porque ele quer também a recuperação do paciente. Ele está interessado também em formar ele o seu próprio espaço. Ele quer ficar bem com a instituição a que ele pertence. Então passa a atuar como terapeuta, o que é um erro. O que é um erro. Ele não é terapeuta do candidato, ele é supervisor. Terapeuta é o supervisionando. Ele é o supervisor. E, às vezes, ele propõe interpretações para o seu supervisionando para que seja um veículo direto ao paciente. Às vezes isso pode ser feito, mas não com esse interesse de trazer para si a própria recuperação do paciente. Esse desejo tem que ser do terapeuta e não do supervisor. O supervisor tem o seu olhar fixo no supervisionando, que vem para o encontro, trazendo na sua bagagem a sua própria formação e a história do seu paciente. Mas, e nesse caso, desculpa ele interromper, mas eu fiquei pensando, se a gente, ao estar supervisionando, percebe, ou, enfim, pensa em apontar um outro caminho, uma outra interpretação, como fazer isso sem querer ser o terapeuta do paciente? Bom, parte do princípio de que o supervisor tem uma capacidade de perceber o que está se passando. Por isso ele é supervisor. Ele é supervisor do candidato e seu próprio supervisor. E seu próprio supervisor, que ele adquiriu por experiência própria. Ele também já foi supervisionado. Ele também tem essa experiência de ser alvo da supervisão. Então, ele tem que conjugar toda essa história no seu processo de supervisor. Ele é uma instância, vamos dizer assim, por definição maior,
Ele tem que estar capacitado a exercer esse papel por formação e por experiência própria. Então, ele tem, e é bom que tenha, percepção de quando ele se torna ele o terapeuta. Uhum. Quase como se ele não é estivesse bom. mandando um recado pro paciente via terapeuta. Vocês já imaginaram? Já imaginaram? Isso. Ultrapassando, né? Olha só Ultrapassando. o curioso disso. Quando o supervisionando leva o recado, o paciente se dá conta. Uhum. Porque algo estranho está acontecendo. Como se não foi tu que disse isso, foi alguma outra pessoa. Isso é Tem mais alguém fácil. aqui. Isso é Tem mais alguém a fácil mais. isso é mais fácil de acontecer na supervisão psicanalítica. Uhum. O candidato levar o recado para a Claro. não deve ser uma boa tarefa. Uhum. O paciente se dá conta. Ué, o senhor hoje está diferente, doutor. Então, E eu, diga, Neu. não, eu fiquei pensando me parece que tem a tarefa da técnica e da teoria ali em cima daquele caso, em relação a corrigir intervenções e apontar rumos, mas também fiquei pensando, e queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errada, que uma outra tarefa do supervisor é ajudar também na leitura do caso como um todo, né? Correto. Algo mais macro, né? Não só ali, mas do caso como um todo, e de repente Correto. apontar novos caminhos para a investigação, como o senhor mencionou, vai um pouco mais por aqui, quem sabe tenta um pouco por lá, né? Correto. Acho Correto. que faz. Uhum. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Pode acontecer que um paciente procura tratamento, ele ou ela procura um tratamento para um analista ou por um terapeuta dinâmico, porque está em crise com o seu marido ou com a sua mulher. Bom, e agora? E agora? Qual é o papel do supervisor? Na primeira sessão, te separa? Bah. Nada disso. O rumo do tratamento pode ser dado pela conduta do supervisor, olhem bem. O rumo do tratamento que foi buscado para resolver um conflito matrimonial pode ser dado pelo rumo que o supervisor dá à supervisão. Uma supervisão pode ser procurada exatamente por isso. Estou em conflito com a minha mulher ou com o meu marido. Vim procurar tratamento porque não consigo resolver isso sozinho. Há duas alternativas: ou o casal busca tratamento, ou um ou outro busca tratamento. Correto? Uhum. Bom, inicia-se o tratamento e o candidato necessita de uma supervisão, porque pode ser uma questão inusitada para ele, que ele nunca tenha sido defrontado com isso. Ele quer supervisionar esse caso. Qual o rumo disso? Ele não pode opinar, faz isso ou faz aquilo. Uhum. O terapeuta tem que capacitar o seu paciente a ele tomar a decisão. O terapeuta tem que capacitar o seu paciente a ele ou ela tomar a decisão. O terapeuta não pode tomar a decisão pelo seu paciente. Isto tem que ser visto na supervisão. Uhum. Então, na supervisão, o supervisor, com o seu trabalho de ensino e aprendizado, eu não vou cansar de repetir isso, vai capacitar o seu candidato a entender o conflito e, entendendo o conflito,
capacitar o seu paciente a ele deliberadamente tomar a decisão. Às vezes, o paciente ou a paciente precisa de um empurrãozinho, um pique, para tomar a decisão. Ele está indeciso, porque tem implicações da separação, de toda ordem. Tem filhos, tem negócios, tem família. Então, ele procura um tratamento. E o terapeuta se sente na necessidade de supervisionar o caso. Então, veja para onde a tarefa se desviou. Para o supervisor. O terapeuta não se sentiu em condições dele sozinho examinar a questão do casal e busca um socorro, vamos dizer assim, de um supervisor. Então, o processo todo se desloca para o supervisor. E aí vem a capacidade do supervisor de instrumentalizar o candidato para que ele, através do seu trabalho cotidiano com o paciente ou a paciente, poder tomar ele ou ela a decisão de continuar o casamento ou separar-se do casamento. Então, veja que a tarefa do supervisor é de muita responsabilidade, porque imagine um supervisor que tenha lá os seus próprios conflitos pessoais. Ou vocês acham que todo mundo é isento de conflito? Não. Todos nós, um momento ou outro, temos mais ou menos conflitos na vida. A vida é incerta, é dinâmica, isso. Vamos dizer que o próprio supervisor terá seus próprios preconceitos. Porque ele é humano. Nem todo mundo torce para o internacional. É uma pena, né, professor? É? Uma pena, né? É uma pena, também acho. Mas então, o supervisor tem uma tarefa dupla. Primeiro, a sua atitude com o seu supervisionando e com um olho do paciente. O terceiro olhar, como se costuma dizer. O terceiro olhar. Não como alvo de sua influência, mas como alvo do objeto do trabalho do seu candidato à supervisão. Então, vocês estão vendo que a supervisão pode ser traduzida como uma tarefa simples, ao mesmo tempo complexa. Super complexa. Complexa. Porque envolve 3 pessoas. 3 pessoas. Pode chegar um momento em que o supervisor se dá conta que o seu candidato está numa encruzilhada, apesar do trabalho de supervisão. Está numa encruzilhada. Não sei o que fazer. Como quem diz, as minhas questões pessoais não permitem apreender a questão como um todo e poder trabalhar tranquilamente. Recomendação do supervisor: procura um tratamento. Tu procura um tratamento para ti pessoalmente. Porque só vai se beneficiar disso. Porque ele vai tentar resolver seus próprios problemas pessoais, como vai poder ajudar o seu paciente. Claro. Então, o supervisor tem essa tarefa também, quando ele detectar maiores dificuldades por parte do seu supervisionando. Recomendar tratamento, caso ele não esteja em tratamento, claro. Ou chamar a atenção, examina melhor isso com o teu próprio terapeuta. Examina melhor.
Sim, acho que entra dentro daquela ideia de apontar, né, direções a serem melhor avaliadas, melhor investigadas, inclusive Exatamente. no tratamento pessoal do terapeuta. Exatamente, exatamente. E eu queria lhe ouvir também falar um pouquinho sobre o que o senhor percebeu que mudou, se é que tenha percebido algo nesse sentido, ao longo da sua trajetória como supervisor e psicanalista, ao longo dos anos, o que foi se modificando? Grandes modificações não ocorreram. Uhum. Claro que trabalhos, teorias surgiram, né, ao longo desses anos todos, mas do que eu posso me lembrar, da minha própria experiência pessoal, até a minha última supervisão, que eu tenho bem lembrança, Uhum. até então, não tinha havido grandes mudanças. Porque trabalho sempre acontece, eu mesmo fiz um trabalho, está aqui nesse livro impublicável, eu mesmo fiz um trabalho, outros trabalhos ocorreram, falaram sobre supervisão, simpósios, como nesse caso aqui, mas a intimidade do processo permanece. Uhum. Pode haver teorias em torno, Uhum. mas a intimidade do processo é o mesmo. A supervisão é um processo de ensino-aprendizado num clima amigável, respeitoso, tolerante. Uhum. Isso não mudou. Isso não mudou. Isso tem que ser preservado. Pode haver teorias, né, da própria teoria psicanalítica, como ocorreu tantas vezes e continua ocorrendo, mas quanto à necessidade da supervisão, não. Uhum. Essa haste do tripé persiste. Não é possível formar-se um terapeuta que queira ser um terapeuta de orientação dinâmica ou psicanalista sem supervisão. Não é possível. Uhum. Uhum. Não é possível. Tanto é verdade que eu sei que existem associações aqui em Porto Alegre que formam terapeutas dinâmicos que têm lá no seu currículo supervisão. Uhum. Não é só na psicanálise, não. No seu Uhum. currículo, supervisão. Sei lá, Claro. de acordo com as suas necessidades, de tantas e tantas horas, tantos casos de supervisão. Na sociedade Uhum. psicanalítica eram 2 casos, no Uhum. mínimo 100 horas. Sim. Afora as necessidades extras. Uhum. Depois de concluído o currículo, vamos dizer assim, um analista, um terapeuta, lá pelas tantas tem um paciente que ele sente que está criando alguma dificuldade e se recorre a uma supervisão individual por fora do currículo. É Uhum. comum acontecer isso. Claro, dependendo de uma dificuldade específica, né? Específica, Sim. fora do E, currículo. claro. Diga, Nilson. Tu quer falar alguma coisa, né? Tu tem alguma pergunta? Não, na verdade, eu estava pensando agora, professora, uma curiosidade que eu tenho é tipo, lhe vendo falar e toda a sua experiência e trajetória, eu fiquei pensando como que o professor Pechansky de hoje em dia conversaria com o professor Pechansky como eu, assim, que estou mais ou menos no início da carreira como professora e supervisora. Como que o senhor acha que seria essa conversa? O que o senhor diria para o Pechansky, jovem professor, jovem supervisor, como eu? Vou te responder de uma maneira bem simples. Como eu estou conversando com vocês. Mudanças? Nenhuma. Esse trabalho aqui
Só um pouquinho. Tenha paciência um pouquinho. Esse trabalho eu fiz em 1996 e dei o título Vicissitudes da Supervisão Psicanalítica. Digo para vocês, eu escreveria esse mesmo trabalho tal qual está aqui. Foi apresentado no simpósio anual da SPPA, em 1996. Faz tempo, Um ano né? que eu me formei. Um ano que eu me formei, professor. Eu escreveria esse trabalho de novo, igual, copiaria. Tiraria Uhum. uma foto desse trabalho. De modo Depois que... eu vou pegar o seu trabalho para ler, professor. Muito bem. Então, o que eu tenho para te dizer, Neuza, o que eu disse aqui, eu estou te dizendo hoje a mesma coisa, tentando responder o bom questionamento que vocês fizeram naquele roteiro. Uhum. O mesmo questionamento que eu me fiz nessa época. Uhum. Na época eu já tinha feito a minha formação. Eu tinha concluído a minha formação. Uhum. E vocês estão fazendo um questionamento que se encaixa exatamente nesses mesmos princípios, nessas mesmas teorias. A essência continua muito parecida, né? Muito. Acho que é isso, é muito parecido. E eu queria lhe perguntar uma outra coisa. O senhor acredita que seja possível transmitir coisas que a gente talvez chamaria de fatores inespecíficos de psicoterapia, tipo paciência, respeito, a forma, o tom de falar com o paciente, coisas assim, o supervisor consegue ajudar o terapeuta a moldar, ou é uma tarefa perdida? Não é uma tarefa perdida, não, Lívia. Não. Tu já pontuaste alguns destaques que necessitam ser preservados. Uhum. Nunca me esqueço de um colega meu que não era psiquiatra, nem psicanalista. Nós trabalhávamos juntos numa instituição e ele se analisava. Ele se analisava. E nós conversávamos, e vinha conversar bastante comigo, porque eu era psiquiatra da instituição. Um dia ele entrou todo sorridente. Pechansky, meu analista riu. Consegui! Que legal, que legal. Ele riu. Veja só. Nós estamos falando de humanos. Uhum. Supervisor, candidato, paciente. Humanos. Uhum. Eu falei há pouco no internacional, né? Tá bom, vou falar um pouquinho disso. Imaginem vocês um terapeuta gremista que gosta do Grêmio, gosta, simpatiza, torce pelo Grêmio. E tem um paciente que é internacional, que gosta do internacional, simpatiza. Domingo tem Grenal. Ganha Grêmio, ganha Internacional. Segunda-feira tem sessão. O paciente é Grêmio ou Internacional. De acordo com a vitória, ele começa a debochar do seu terapeuta. Uhum. Uhum. E aí, ei, ontem, ei, ganhamos, hein? Essa brincadeira livre,
O paciente tem direito a expressar o que está sentindo. Pode provocar o terapeuta. Imagina o terapeuta fanático pelo seu clube. O que vai fazer? Boca accusa. Tem que suportar toda a tensão emergente naquele momento da sessão. Vai passar a discutir com o terapeuta, com o paciente? Claro que não. Claro que não. Ninguém é neutro na vida. Ninguém é neutro na vida. Mas a neutralidade tem que prevalecer no processo terapêutico. Quer seja ele psicoterapêutico, quer seja ele analítico. A neutralidade é uma função a ser exercida. E o senhor acha que daí na supervisão o supervisor pode abordar coisas que o supervisor percebe que sejam mais do jeito do paciente? Por exemplo, se o supervisor do supervisionando, desculpe, se o supervisor percebe que o terapeuta tem um jeito um pouco mais seco, um pouco mais ríspido no falar, que isso inclusive aparece na supervisão, e que ele pode imaginar que isso tenha repercussões lá no setting do seu... Como que o supervisor lida com isso, com o terapeuta? Primeiro ponto. Olha a maneira como tu está me descrevendo o que tu disseste para o teu paciente. Aponta. Sim. Se tu não pode te controlar, vai examinar isso lá com o teu analista. Claro. Ajudar o terapeuta a perceber o seu próprio jeito. Correto. Correto. Mas tem que apontar. Claro. E eu fiquei pensando também que o próprio supervisor, ele serve muito de modelo, né? Um supervisor bem-humorado, tranquilo. É inevitável isso. É inevitável isso. O supervisor também sirva de modelo de identificações por parte do candidato. É inevitável. Claro. E até desejável, talvez, numa certa medida. Por que não? Um bom modelo é desejável. Claro. Um bom modelo é desejável. Então, tudo bem que o candidato encontre no seu supervisor um modelo de bom professor, tolerante, neutro, que não vai acusá-lo pelos seus erros, mas vai apontar os erros. Não vai acusá-lo, mas vai apontar. Mas repara que aqui, tu interpretaste de uma maneira que te distanciou do paciente. As interpretações, quer em nível psicoterápico, quer em nível analítico, têm que aproximar o candidato ao seu paciente. Não afastar. Não afastar. Então, o próprio supervisor pode servir de modelo, um bom modelo para o candidato. Porque, bom, aí eu estou falando na formação psicanalítica, o candidato escolheu o seu supervisor. Se escolheu esse e não aquele, é porque esse lhe ofereceu um pouco mais de modelo do que o outro. Por experiência, por contato, por ouvir falar, por ouvi-lo falar. Já havia uma afinidade, né, prévia Havia. Para fazer essa escolha. Tem mais alguma pergunta, Neuza? Eu acho que do roteiro a gente já cumpriu o que a gente tinha planejado. Acho que era isso, professor. Então, foi uma aula, né, de supervisão. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. Ter cumprido aquele roteiro. Eu fui acompanhando aqui. Nós seguimos à risca o nosso planejado com algumas coisas a mais. Não faltei nada, não faltei nada. Nada e ainda entregou mais, sobrou. Muito bem. Mas então tive muito prazer em conversar com vocês. Realmente muito prazer em poder transmitir a vocês algo da minha própria experiência pessoal.
tanto como terapeuta, como supervisor e como supervisionando. Isso é muito importante, que a gente possa transmitir toda essa experiência. Vocês, de uma forma ou de outra, já estão transmitindo isso. E, com o tempo, vão adquirindo experiência nesses vários níveis que se chama terapia. Quer seja ela psicanalítica, quer seja ela psicodinâmica. Mas então tá. Mais uma vez queria agradecer também a participação da Neuza. Muito bem, muito obrigado às duas. Bom sábado para vocês. Igualmente, bom fim de semana para vocês. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.